Rapaziada, beleza? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre as doença hemorroidal, tá? A gente viu na parte do sistema, da parte das hemorragias digestivas baixas, que a doença hemorroidal é uma das etiologias, né, das hemorragias digestivas baixas. Claro, não é a principal, a gente tem a diverticulose, a gente tem é, angiodisplasia, a gente tem divertículo de Meckel, a gente tem bastante doenças ali que causa essa inflamação. A gente tem as doenças inflamatórias, né? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Mas eu vou falar sobre a doença hemorroidal, que é também uma das doenças. Eu falei no vídeo que eu ia fazer um vídeo sobre a doença hemorroidal especificamente, e aqui estou eu, vou falar um pouco sobre ela. Além disso, eu vou falar também em outros vídeos as doenças orificiais, tá? É, são as fístulas, as fissuras, as fístulas e os abscessos perianais, tá? Mas eu agora especificamente vou falar sobre a doença hemorroidal, que é uma das doenças artificiais, beleza? Bom, qual que vai ser a definição da doença hemorroidal então? Bom, na parte ali perto do reto, a gente vai ter um plexo chamado plexo hemorroidal venoso, tá? Quando a gente tem a doença hemorroidal, a gente vai ter ou a inflamação ou a dilatação dessas veias, que pode sim acometer a sangrados, beleza? A gente vai ter três tipos de doenças hemorroidárias principalmente, tá? As doenças hemorroidárias internas, que vão pegar a mucosa retal, tá? As doenças hemorroidárias externas, que vai pegar o anoderma. E as doenças hemorroidárias mistas, que vão pegar tanto as hemorroidas internas quanto as hemorroidas externas, tá? Bom, falando sobre a doença hemorroidária interna, que afeta a mucosa retal, a gente vai ter 4 graus para a gente avaliar essa hemorroida, doença hemorroidária. Que é o quê? A primeira vai ter 4 graus, né? O grau 1, grau 2, grau 3 e o grau 4. O grau 1, o paciente nem percebe que tem a doença hemorroidária, tá? Normalmente ela é muito interna e o paciente nem percebe que tem. O grau 2 vai ser quando os mamilos hemorroidários eles exteriorizam, eles saem da parte interna da mucosa retal. Mas isso só vai acontecer quando o paciente vai fazer muita força, tá? O paciente vai pegar, vai fazer muita força e vai sair o mamilo hemorroidário. Quando ele para de fazer a força, o mamilo hemorroidário volta ao seu lugar, beleza? O grau 3 vai ser praticamente isso, praticamente a mesma coisa, porém, é, os mamilos hemorroidários eles não vão voltar sozinhos. Então, o paciente vai fazer muita força, os mamilos hemorroidários vão sair e eles não vão voltar sozinhos. Então a gente precisa de uma força manual, que alguém vá lá e coloque de novo manualmente nos hemorroidários internamente, tá? E o grau 4, que é o pior, que é os hemorroidários são externos mesmo, sem o paciente fazer força, sem nada disso. O mamilo hemorroidário ele fica ali fora, tá? Qual vai ser a epidemiologia da doença hemorroidária? Bom, afeta ambos os homens, ambos os sexos, perdão, e vai afetar dos 45 aos 65 anos de idade, principalmente, tá? Eu falei lá que era 40 a 60, né? Lá no vídeo lá anterior. Mas é essa média aí, mais ou menos, tá? É, que é um público mais jovem do que se comparado com a parte da diverticulose e com as angiodisplasias, tá? As angiodisplasias e diverticulose normalmente são idosos, né? A gente tem a diverticulose, as doenças inflamatórias intestinais, que são para as pessoas mais novas ainda do que a doença hemorroidária, tá? Quais são os fatores de risco da doença hemorroidária? Bom, a idade, né? Porque a gente tem o tecido conjuntivo ali que vai dar sustentação aos vasos. E com a idade a gente sabe que o tecido conjuntivo vai perdendo força, vai perdendo estabilidade. E os vasos começam a... A sustentação dos vasos começa a se perder, tá? Diarreias tanto na questão do esforço que a pessoa faz para defecar e tanto com a frequência, porque a pessoa vai defecar muito, né? Então, é um fator de risco também para hemorroida. A gravidez está mais relacionada ao esforço feito pela paciente, né? Na hora de parir, né? Na hora que ele for fazer a parte do parto, o esforço que ela faz. Esforço evacuatório, claro, constipações e uso de anticoagulantes também. Anticoagulantes, claro, né? Porque às vezes, em alguns casos, a parte do coagulante do paciente pode fazer com que ele
o que previne é que ele tenha uma doença hemorroidária. Mas como a gente está usando o uso de anticoagulantes, pode ser que, infelizmente, eu não tenha essa parte da coagulação e que o paciente ele fique, né, tenha essa doença hemorroidária aí. Manifestação clínica vai ser dor, não necessariamente a pessoa que tem hemorroida tem dor, mas é uma das características. Hematoquesias, que fezes com sangue, né? Eu falei sobre hematoquesia na parte das... E por isso que ela é uma das causas das hemorragias digestivas baixas. Prurido anal e irritação local, isso aí mais nos casos 3 e 4, tá? E incontinência fecal também, é uma das manifestações clínicas da hemorroida. Bom, qual vai ser o diagnóstico para doença hemorroidária? Anamnese, primeiramente, né? Perguntar pro paciente, o que ele tá sentindo, etc. O exame físico, a gente vai olhar, né? Parte do ânus do paciente, ver como tá a situação, se tem alguma, como que fala? Algum mamilo hemorroidário um mamilo hemorroidário na parte ali anal. Aí depois a gente vai fazer o exame proctológico, né? Que é o toque retal, pra ver se tem algum tumor, pólipos, úlceras, se a gente colocar o dedo lá, se vai ter parte de muco, se vai ter sangue. Então a gente vai ver e analisar nesse sentido. E alguns casos, os casos mais graves, que são pessoas com maiores de 40 anos, ou que têm anemia, deficiência de ferro, dor abdominal, diarreia, a gente pode usar ou colonoscopia ou retossigmoidoscopias, tá? Qual é a diferença dos dois? Bom, colonoscopia a gente sabe que vai ir para a parte até do cólon, né, do intestino grosso, e a retossigmoidoscopia a gente vai ver o reto e o cólon sigmoide, né? A colonoscopia vai até o cólon ascendente, mais ou menos. A preparação do retossigmoidoscopia ela é mais fácil, tá, de ser feita, porque ela pega menos espaço, né? E ela é mais fácil de ser preparada. E normalmente a gente vai usar manitol, tá? Qual vai ser o tratamento das doenças hemorroidárias, então, para acabar? Vai ser a recomendação do paciente, principalmente para ele parar de ficar muito tempo no vaso sanitário, porque quando a gente fica no vaso sanitário, a gente vai estar fazendo com que o piso pélvico, por assim dizer, ele vai ficar meio que sem apoio, né? Como a gente vai estar apoiando a parte da pelvis óssea, a gente vai ter um músculo ali ficando ali meio que no ar, né? Então pode ser que tenha mais predisposição para ter uma doença hemorroidária. O uso de papel higiênico não é recomendado, tá? Porque pode prejudicar a parte do paciente quando ele vai limpar, né, o ânus e etc. E a dieta rica em fibras é necessária para o paciente para melhorar a parte tanto da inflamação quanto da parte metabólica, tá? A gente vai usar o tratamento de dor, se o paciente tiver com dor, né, a gente vai usar o Wines ou o paracetamol e vai falar para ele fazer o banho de assento em água morna, tá? O banho de assento em água morna, o paciente vai lá, vai sentar em água morna e vai agachar, na verdade, na água morna e vai ver se alivia essa dor aí. A gente pode usar uso de ligaduras elásticas, infravermelho ou laser em casos mais complicados, né? E cirurgia definitiva, que é a hemorroidectomia, que ela é principalmente usada em doenças hemorroidárias mistas, tá? Quando ela é interna, é uma mucosa retal, quanto externa na parte do, do epitélio anal, tá? Anodermo. E é isso, tá? É bem de boa. Sobre a parte do vaso sanitário, o paciente ele tem que evitar, né? Ficar muito tempo. E o papel higiênico a gente sabe que é muito prejudicial na parte das doenças, das doenças perianais, né? Por assim dizer. E a gente vai ver na parte das fístulas, fissuras e abscessos perianais que o papel higiênico vai prejudicar muito nessa situação, tá? E é isso, esse é o vídeo de hoje sobre doenças hemorroidárias.